Se você tem sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 17. Amém ou não amém? Aí, versículo de número 24, diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: o vosso mestre não paga as 2 dracmas? E Pedro respondeu: sim, ele paga. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou a ele e falou: Simão, o que você acha? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, disse: dos estranhos. Logo estão isentos os filhos, Jesus falou. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, tira ele, e abre a boca dele, e você vai achar um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por você. Amém? Amém? Eu quero falar de fé hoje um pouquinho ainda, antes de entrar no contexto do assunto, porque eu venho falando de fé. Irmão, enquanto se levanta uma nuvem de luta, nós temos que levantar um coração cheio de fé. Para nós vencermos toda a adversidade que possa estar vindo e que venha sobre nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos negócios, em qualquer área, nós precisamos ter fé. E este é um contexto de fé, e de muita fé, porque mandar um pescador ir no mar, o cara que cresceu naquele mar, o mar da Galileia é um lago enorme, muito grande, ele é restrito, os peixes que tem ali são só aqueles, não vem outros peixes para lá. Pedro viveu a vida inteira, cresceu, se tornou pescador por herança, como a tradição, e lá naquele mar pescar um peixe que tinha moeda na boca, o cara tem que ter muita fé para fazer isso, irmãos, porque ele sabia que peixe não pega moeda. Irmãos, quem pesca, todo mundo aqui já pescou alguma vez, né? Nem que seja naquele riozinho lá na fazenda, lá no campo, lá atravessando o pasto do alemão. Tem alemão aqui não? A minha esposa é alemã, por isso que eu posso brincar, né? Mas sempre tem aquele riozinho no pasto do alemão lá, a pessoa ia pescar na beira do mar, outros rios, Se você pegar minhoca e botar no mar, pega peixe? Se você pegar camarão vivo e botar na água doce, lá no ribeirãozinho, pega peixe? Porque o peixe, até para comer comida, ele come especificamente. Agora imagine ele pegar moeda. Quando eu pregava sobre isso, muitos anos atrás, eu brincava que era o peixe cofrinho. O peixe cofrinho, ele pega moeda, né? Mas não é. Isto é um milagre. Mas para que o milagre acontecesse, precisou de fé. Diga para o seu irmão: você precisa de fé para enfrentar as nuvens de lutas que se levantam no nosso país. E eu vou estar falando aqui, amados, todo domingo eu quero estar orando. É um milagre, nós precisamos de fé. Pedro usou fé, porque para um pescador botar um anzol na beira do mar, para pegar um peixe que ia trazer uma moeda, tem que ter fé, irmão. Precisa de fé. Para crer na palavra como ele creu, precisa de fé. Mas o texto nos ensina muito mais do que isso. Quem quer aprender? Afinal, eu vou orar por vocês, que no domingo o meu coração está motivado, voltado a orar pelas necessidades materiais, usar a unção que Deus me deu de provisão e abençoar a sua vida. E eu quero ouvir testemunhos do que Deus vai estar fazendo materialmente na sua vida. Eu quero ouvir isso. Pedro, peixe a moeda, e a fé de Pedro foi extraordinária. O que nós aprendemos nessas poucas linhas e nessa experiência única de Mateus?
Primeira coisa que você precisa entender aqui, fica com a Bíblia aberta porque você vai acompanhar, que não dá para separar você de Jesus. Vamos, a partir do momento que você levantou a sua mão aqui no GC, em qualquer momento da sua vida, você levantou a sua mão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não dá mais para separar você de Jesus. Tudo que acontecer com você vai estar envolvendo Jesus, e tudo que acontece na sua vida, Jesus está envolvido. Mas eu quero que você observe que as pessoas, elas vão vir em você para detonar Jesus. Quem é que não devia, né? Deixa eu explicar algumas coisas aqui, que você precisa talvez entender, muitos aqui talvez não saibam. Jesus não tinha necessidade de pagar esse imposto, porque o imposto era para o templo, uma vez por ano, para aqueles que tinham acima de 20 anos, mas ele era cobrado para a manutenção do templo, e Jesus era o Senhor do templo, ele era o Deus do templo, era o Filho do Senhor do templo, do Deus que eles estavam servindo, só que a pessoa não reconhecia, o povo não reconhecia, os cobradores das 2 dracmas não reconheciam, 2 dracmas, 2 dias de trabalho de um trabalhador braçal da lavoura, eles não reconheciam Jesus, mas ele não tinha essa necessidade de pagar. Mas quando a pessoa não tem conhecimento de causa, ela vai procurar quem está envolvido com Jesus. Pedro estava envolvido com Jesus, e não dá para separar você que está envolvido com Jesus. Tudo que acontece com você reflete em Jesus. Tudo que tem a ver com Deus na sua vida vai ser cobrado. Aprenda com o texto. Jesus que eles estavam cobrando, mas era com Pedro que eles estavam falando. Eles chegaram para Pedro, o vosso mestre paga o imposto? Mas por que não falaram com Jesus? Por que foram em Pedro? Porque você precisa entender isso. Eles sabiam que Pedro andava com Jesus. E o que nos ensina isto? Nos ensina que a sua vida não pode ser dissociada, ela não fica separada, ela não está alienada. Tudo o que acontece com você reflete em Jesus. Isso tem 2 coisas que você precisa entender, uma ruim e uma boa. A boa é que tudo que acontece com você, Jesus está junto. Agora, tudo que acontece com você de errado também reflete nele. Não dá para separar. No colégio, no trabalho, na escola, na faculdade, no bairro, no prédio, na rua, não dá para separar Jesus e você. Tudo que acontece, as pessoas vão cobrar de você Jesus. Você não é cristã? Por que isso? Você não tem envolvimento com Jesus? Por que está passando isso? Você não tem envolvimento com Jesus? Por que está vivendo isso? Você não tem envolvimento com Jesus? Por que está trabalhando, está se atrapalhando nisso? Por que não está dando certo? Tudo o que acontece com você vai acontecer indistintamente, vai chegar em Jesus, vai tocar, não dá para separar você de Jesus. Quem está aí, diga amém. Diga para o seu irmão, não dá para separar você de Jesus. Diga, os cobradores vão vir em você para detonar Jesus. Tudo que acontece com você reflete nele, meu irmão. Não dá para desassociar isso, não dá para separar isso. E às vezes o crente não entende isso. Ele quer ser uma coisa dentro do prédio, ele quer ser uma coisa lá no GC, e outra pessoa lá na escola, outra pessoa lá no trabalho, outra pessoa lá no prédio, outra pessoa lá no bairro, outra pessoa lá na família. Não dá para separar. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Não dá para separar, querido. Não dá, não tem mais como separar. E as pessoas comuns sabem disso. Quando eles entenderam que você aceitou Jesus como seu Salvador, eu lembro porque eu fui funcionário, eu cresci, eu trabalhei em empresas aqui. Aí você estava lá no meio dos amigos e eles iam contar aquela piada pesada e suja. Já ouviu piada pesada e suja? O elefante pisou na lama. É uma piada pesada e suja, né? Mas eles iam contar aquela piada pesada e suja, e daí eles olhavam para ti, não, você é crente, você não pode ouvir. Eles sabem.
É no colégio, é na faculdade, é no trabalho, é na família. Eles são terríveis, eles sabem. Não dá para separar mais você de Jesus. As próprias pessoas sabem disso. O inferno sabe disso. O mundo espiritual sabe disso. Não dá para separar você mais de Jesus. Você está ligado, entrelaçado. Isso é muito bom. Quantos acham que isso é muito bom? Bom, só metade? Quantos acham que isso é muito bom? Isso é muito bom, querido. É muito bom. Porque os cobradores vieram em Pedro e disse: o vosso mestre paga o imposto. O vosso mestre paga o imposto. Eles vieram em Pedro, como que dizendo: o vosso mestre tem compromisso aqui, o vosso mestre precisa disso. Tudo que acontece na sua vida de dificuldade de trabalho, eles vão cobrar de Jesus. O cara é crente, o cara vai na igreja, olha o casamento dele, olha os filhos dele. Quem está aí? Quem está aí? O cara é crente, mas olha a vida material dele. O cara é crente, mas olha, irmão, eles vão cobrar. Os cobradores estão aí. Olha para o seu irmão, diga: meu irmão, os cobradores estão aí, e eles sabem que você anda com Jesus, e não dá para separar mais. Não dá para separar mais, querido. Mesmo que você se desvie, eles não vão dizer para você: olha lá vai o Carlos. Eles vão dizer: olha lá vai o desviado. Ah, lá vai o irmão que era crente. Ah, lá vai o fulano que era da tal igreja. Eles não falam mais o nome do indivíduo, porque você está ligado. E que bom que você está ligado. Quem está aí? Quem está aí? Meus irmãos, a ênfase do que aconteceu aqui não está na pesca e nem na moeda. Porque a gente fica maravilhado, um peixe, uma moeda na boca do peixe, algo extraordinário. Ele vai e pega um anzol. Não, a ênfase não está nem na pesca e nem na moeda. A ênfase está na proteção que Pedro deu ao seu pastor. Espera aí. Alguém chegou. Jesus era pastor de Pedro ou não? Meu irmão, a ênfase está na resposta de Pedro. Porque os caras chegaram para Pedro: se o vosso mestre paga o imposto. E eu pergunto para você: estava pago? Não, eu vou perguntar de novo: estava pago? Não. E o que Pedro respondeu? Sim. Paga. O vosso mestre paga o imposto? Paga. Está pago, sim, senhor. Meu irmão, pensa. Os cobradores vão vir para você, a cobrança da vida vai vir para você, e Pedro protegeu a sua fé, o seu Senhor, o seu Jesus, porque a resposta de Pedro é a ênfase do que estamos aprendendo nessa noite, é a resposta que ele deu. Meu irmão, as pessoas vão questionar você: está passando luta? Está passando dificuldade? Teu casamento não está bom? Tua vida financeira está assim? Você perdeu o emprego? Você está com isso, está com aquilo? Qual é a resposta que você tem dado? Você tem protegido o teu Jesus? Ou você tem concordado com os acusadores que não compreendem o sobrenatural de Deus? Pois é, eu vou na igreja, mas a minha vida... Você não está falando de igreja, você está falando de Jesus, irmãos. Tudo que você fala que está dando errado, que não funciona, que não presta, que não está bom, você não está falando do pastor Eloy, não está falando da comunidade, está falando de Jesus. Porque é Ele que opera aqui, meu irmão. É Ele que faz na sua vida, Ele que mostra, Ele que traz o sobrenatural, é Ele que manda, é Ele que determina, é Ele que manifesta o poder em favor da sua vida. Quando você não tem a resposta certa, como é que Deus vai entrar com providência na sua vida? Foi a resposta certa que trouxe Jesus do anonimato, e Ele entrou na causa de Pedro, porque Pedro falou: Ele paga, e agora Jesus tinha que pagar. Se você vê o texto, Jesus não precisava pagar. Mas se Pedro falou que ele paga, agora vai ter que pagar. Se Pedro não fala nada, Jesus não tinha que pagar nada. Por isso que não tinha pago até então. Mas quando Pedro disse ele paga, agora ele tem que pagar. É o que você fala do seu Jesus que vai fazer com que ele haja em favor da sua vida, ou vai deixar você sem resposta. É
você que diz o que Ele vai fazer por você, o que Ele pode fazer por você, ou o que Ele não faz. Irmão, as lutas estão aí, as lutas podem vir, a tribulação pode vir, pode ficar uma nuvem negra de dificuldade nesse país, mas é o que a tua boca vai dizer, que o teu Jesus vai realizar, financeiro, no trabalho, no casamento, nas finanças, na saúde, sobre teus filhos. É você que diz: o meu Jesus paga. Jesus ficou obrigado, porque o seu servo disse: ele paga. Meu irmão, como é que você tem dito sobre a sua vida para as pessoas que estão lá no trabalho, no colégio, na empresa, na família, os amigos? Tua vida está passando essa luta, essa tribulação, está muito difícil. Eu acho que Deus não quer fazer, eu acho que Deus não quer realizar, eu acho que Deus não quer manifestar, eu acho que Deus isso, eu acho que Deus, tudo acho. Eu acho que Deus isso, eu acho que Deus aquilo, eu acho que não é esse tempo, não é esse... A gente fica acreditando no folclore de que Deus não quer fazer nada pela gente. Parece que Ele nos colocou aqui na comunidade para sofrer. E não é verdade. O Senhor te chamou, te escolheu, te ungiu e te trouxe a esse lugar nessa noite para dizer para você: o que você crê, eu vou fazer em favor da sua vida. E o que você crê, você confessa. Não é o que a Bíblia diz? Que o que nós cremos, nós confessamos? Pedro disse: ele paga. E é por isso que ele pagou. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Meu Deus. Tem pessoas que não se preocupam com os testemunhos que dão. Como é que eles vão receber o sobrenatural de Deus, se ao invés deles dizer que Jesus faz, eles falam que Jesus não está fazendo? Irmão, está passando essa luta, eu sei, eu estou orando, mas nada está acontecendo, nada está funcionando, nada está vindo, nada está dando, nada está isso, nada está aquilo, e nada, meu irmão, tu virou peixe, só nada. Como é que Deus vai fazer se você diz que Ele não faz, que Ele não opera, que Ele não age? Alguém está aí, irmão? Cara, pensa a ousadia de Pedro. Se você fala que Ele não faz, olha a ousadia de Pedro, ele paga. Não perguntou nada para ele, não conversou nada com ele. Quando os teus acusadores, quando os acusadores da obra de Deus em favor da tua vida, quando a tribulação bater na tua porta, dizendo: teu Jesus está fazendo alguma coisa, você tem que dizer: Ele faz, Ele protege, Ele guarda, Ele opera, Ele manifesta, Ele transforma, Ele é o Deus da minha vida e Ele faz. Quem está aí, irmão? Por isso que quando Pedro chegou lá na casa, Jesus se antecipou a ele, porque quando você diz que Ele faz, chega no céu antes da tua oração. Vou falar de novo: quando você diz que Ele faz, chega no céu antes da tua oração. Antes de Pedro chegar em casa, Jesus já sabia e se antecipou, dizendo: Pedro, quero contar uma história para você. Aquilo que você determina, aquilo que você crê, aquilo que você confessa, chega no céu antes da tua oração. Por isso que o crente às vezes diz que Deus não vai fazer, quando vai orar para pedir, como é que Deus vai fazer? Alguém está aí, não? Alguém está aí, não? Meu irmão, outra coisa que o texto nos ensina: toda crise tem uma saída. Diga para o seu irmão: toda crise tem uma saída. Pedro foi colocado numa sinuca de bico. Eu tenho que voltar no texto anterior, espera aí. Porque aqui existe um contexto espiritual que eu quero que você aprenda nessa noite. Quantos querem aprender? Jesus era o pastor de Pedro, sim ou não? Ele era o pastor de Pedro. Meu irmão, existe um vínculo, existe um segredo espiritual aqui, que você precisa entender. Você que participa, você que frequenta, você que está junto, você que vai em GC, você que está envolvido, você que está debaixo desse ministério. Você precisa compreender esse princípio. Pedro defendeu o seu pastor e depois foi conversar com ele. Nunca aconteceu, mas talvez um dia alguém vai falar de mim para você. Pode acontecer. Aliás, eu fui carpinteiro também. As minhas irmãs, os meus irmãos moram aqui. Minha mãe é José, meu pai, minha mãe é Maria, minha mãe é José, é homossexual. Minha mãe é Maria, meu pai é José. Eu sou da terra, pessoal. Sou profeta da terra.
E um momento ou outro alguém vai dizer, quem o Eloy, não vai nem chamar de pastor, tu vai ficar assim já. Porque, irmão, eu não nasci pastor também, sabia? E tem gente que quer que a gente nasça de gravata já, né? Gravata, Bíblia na mão, uma madeira na outra. Jesus, ele nasceu numa família comum e viveu uma vida comum para mostrar que tem um tempo do ministério se manifestar na vida daqueles que nasceram para ser. Vou falar de novo, Jesus nasceu numa família comum, viveu uma vida comum para mostrar que tem um tempo do ministério se manifestar na vida daqueles que nasceram para ser. Assim como Pedro foi pescador, assim como outros tiveram funções, coletor, médico e tudo mais, e depois se tornaram os discípulos, os apóstolos da igreja. Então você vai ouvir sempre de vez em quando alguém falando do tempo, porque eu não fui crente, eu nasci numa família não cristã. Minha avó me levava para tomar passe, e não é para tomar passe de criança no ônibus, não é isso. É passe, aquele que joga cinza, joga faca, pá, puf, quando era criança. Mas Deus já tinha um plano. Libertou, transformou e está usando. Amém? Eu era para ser modelo. De casa funerária. É brincadeira. Alguém está aí, não? Irmão, sempre vão criticar o seu pastor, sempre vão falar, vão puxar coisas, vão falar do momento que não era crente, vão falar do passado. Então existe todo um contexto na sua vida, que você precisa entender que as pessoas vão trazer do seu pastor, e não vão compreender, como os cobradores de impostos não compreendiam. Eles não compreendiam, irmão. Eles queriam que Jesus pagasse o que não era para ser pago. Ele não tinha necessidade de pagar. Tem pessoas que vão falar do seu pastor de coisas que já passaram, que não tem nada a ver com o presente. Que como pastor, não tem o que se falar. Antes sim, porque como eu disse, não se cresceu a vida toda na igreja. Qual vai ser a sua posição? Qual vai ser a sua atitude? Irmãos, quando alguém vier falar para você e você, é mesmo? Meu Deus, é isso mesmo? Você já está consentindo com o que a pessoa está falando. Os homens vieram acusar Jesus. Vosso mestre paga o imposto? Pedro disse, paga. Depois foi ver o que estava acontecendo. Diga para o seu irmão, o seu papel é defender, é proteger o seu pastor. Se você não proteger o seu pastor, você está quebrando um princípio e está bloqueando uma bênção que vem sobre a sua vida. Eu não sei qualquer tipo de calúnia que possa se falar de alguém que é servo de Deus. Toda crise tem uma saída, irmão. Pedro estava diante de uma situação, precisava pagar, os caras estavam cobrando, ele foi até Jesus, Jesus explicou a situação para ele, mas Jesus deu uma direção para ele. Toda crise tem uma saída, mas você precisa buscar uma direção precisa de Jesus, porque às vezes a saída não é convencional. Às vezes a saída, irmão, não é convencional. Imagina Pedro vindo com a situação, pagar as 2 dracmas. Jesus poderia ter dito para ele, primeiro ele foi buscar uma direção de Jesus. Diga para o seu irmão, quando vier uma crise, busque uma direção, porque há uma saída. Mas em qualquer área da sua vida, tem uma crise, tem uma direção, tem uma saída, mas às vezes ela não é convencional. Pedro foi até Jesus, Jesus não disse para ele, Pedro, é 2 dracmas, fala com Nicodemos, é meu discípulo em particular, e ele é um alto escalão, ele é um príncipe, ele vai te arrumar as 2 dracmas. Não. É 2 dracmas, Pedro, faz o seguinte, querido, traz pão que eu vou multiplicar, e você vende na feira e nós pagamos essas 2 dracmas, e pronto, fica resolvido o problema. Não. É 2 dracmas? Então Pedro, vamos fazer o seguinte, fala com Judas, vê se não tem nada lá na tesouraria. E Judas era um tesoureiro do inferno, né? Não sobrava nada na tesouraria de Judas. Tomava tudo. Até o que Jesus usava de perfume ele murmurava, né? Já aprendeu sobre isso. Alguém está aí, não? Quando vem uma crise, Jesus disse, vai no banco, Pedro.
Pega lá 2 dracmas, que daqui a pouco alguém vai entregar uma oferta, a gente paga lá no banco. Tinha banco na época, irmão. É 2 dracmas, Pedro, então passa o César Card, que era o cartão da época, Júlio César Card. Passa o cartão, no final, se a gente não der, a gente faz alguma coisa. Tinha. Mas nenhuma das saídas convencionais. Quem está aí? Ele disse, você vai no mar, vai lançar um anzol, e vai pegar o primeiro peixe, porque esse peixe vai trazer uma moeda na boca, e tu vai pagar o teu imposto, tu vai pagar o meu imposto, tu vai pagar o teu imposto. Alguém está aí, irmão? Cara, peixe não pega moeda. A saída não era convencional. Irmão, imagina, eu falei no culto das 5, quero falar no das 7 também. Você imagina, irmão, um anzol no mar da Galileia, no lado de um barranco. Como é que esse peixe vai encontrar esse anzol com a moeda na boca? Que radar, não tinha, não era um anzol com pisca-pisca, não era um anzol com LED, era um anzol no beira de um barranco do mar da Galileia, e o peixe tinha encontrado, eu tenho certeza que tinha outros anzóis. A pesca era comum na época, mas ele foi no anzol de Pedro e levou a moeda na boca para o anzol de Pedro, porque Deus, quando faz o milagre, Ele faz e não precisa que a gente se preocupe como Ele vai fazer. Tinha que ter fé para jogar esse anzol lá e esperar o peixe com a moeda na boca. Mas as saídas de Deus, diga para o seu irmão, as saídas de Deus não são convencionais. Esse eu não falei no culto das 5, mas vou falar para vocês. Por que as saídas de Deus não são no culto, não são convencionais? Porque se for convencional, a gente não sabe se é Deus ou se não é. Agora, não dá para dizer que um peixe vem sozinho no anzol com a moeda na boca. É só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Alguém está aí, não? Por isso, meu irmão, tudo que não é convencional, questione. Porque Deus quer fazer algo que marque a tua vida, que você bota a mão na cabeça e diz, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus para fazer uma coisa dessa. São nesses momentos de crises que o sobrenatural de Deus se move em favor da sua vida, e você vê Ele operando o que nunca faria se a crise não chegasse. Deus vai operar na sua vida de forma que não é convencional, e você vai dizer, é Deus, é Deus, é Deus, só pode ser Deus. Amém, irmão? Temos que aprender também nesse texto uma coisa importante. Jesus não disse para Pedro, Pedro, vai, levanta uma pedra que vai estar lá a moeda. Pedro, vai lá atrás de uma árvore que tem lá uma moeda. Pedro, sobe num prédio que vai estar em cima do telhado uma moeda. Ele chamou Pedro para fazer aquilo que era a especialização de Pedro. Pedro era? Deus vai usar o teu recurso, a tua função, a tua profissão, o teu ambiente para fazer um milagre na sua vida. Você para de achar que o milagre está no A, está no B. Se eu mudar de emprego, se eu mudar disso, se eu mudar de trabalho, se eu mudar de segmento, porque o meu segmento está... Deus quer fazer um milagre no teu segmento. Ele quer fazer um milagre aonde você sabe o que está fazendo. Alguém está aí, não? Quem está aí, meu irmão? Diga para o seu vizinho, Deus quer fazer um milagre no seu segmento, aonde você está agora. Deus pode fazer de outra forma? Pode. Mas o texto está nos mostrando dessa maneira. Ele pode mudar de segmento? Pode. Ele pode mudar de circunstâncias? Pode. Mas o que Deus está falando hoje é que Ele vai usar você naquilo que você é bom. Deus vai usar você naquilo que você é bom. Eu tenho um empresário da igreja, que não está aqui, ele estava no culto das 5, por isso que eu posso falar. E ele estabeleceu uma empresa, mas ele não tem perfil para ser patrão daquele segmento. E ele faliu. E um dia Deus falou no meu coração, eu digo, você vai voltar a fazer aquilo que você é bom fazer. Você é bom em vendas, na área desse segmento. Refaliu.
está ganhando muito dinheiro, e eu fico feliz por isso. Salvou o patrimônio, não tinha carro. Irmãos, eu tive que ajudá-lo de novo. Deus vai usar você naquilo que você é bom. Quem está aí, irmão? E a quinta coisa que eu quero que vocês aprendam nesse contexto é prioridade. Diga para o seu vizinho: recurso tem prioridade. Olha o versículo de número 27. Mas para que não os escandalizemos, diga, Jesus não quer escandalizar ninguém à sua volta. Ele quer que você seja um vencedor. Deus não quer escandalizar ninguém com o teu problema, com as tuas dificuldades. Ele quer vitória para a tua vida. Quem recebe, diga amém. Amém. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que você pegar, tira ele da água, abre a boca dele, porque lá vai estar um estáter. É isso? Pega o estáter e entrega o quê? E entrega por mim e por ti. O recurso de Deus na sua vida tem prioridade. Tinha um problema de imposto, sério, precisava ser resolvido, mas tinha prioridade. E aqui nós aprendemos que a prioridade, se a gente quer viver no sobrenatural de Deus, nós temos que dar prioridade para Jesus. Ele disse: você vai receber o meu sobrenatural, mas é primeiro por mim, pela minha obra, pela minha causa. Não tem gente que quer viver o sobrenatural de Deus e não quer dizimar. Desculpa aí, bota amor nas minhas palavras. Tem gente que quer que Deus venha com o sobrenatural e não quer dizimar. Tem gente que quer que Deus venha com o sobrenatural e não quer primiciar, não entrega a primícia. Como é que Deus vai trazer o sobrenatural para alguém que está pensando primeiro em resolver toda a sua vida, para depois pensar quando que ele vai ser fiel? Tem água com sal depois no finalzinho, você pega, pacotinho, passa em casa. Alguém está aí, irmão? Querido, Jesus não deixou esse texto para que você não entendesse o contexto. Ele disse: você vai receber o meu sobrenatural, mas você vai lá fazer o que tem que fazer, primeiro por mim, depois por você. Por que tem essas coisas na Bíblia? Para experimentarmos que Jesus tem prioridades. Como é que Deus vai mandar um grande mover sobrenatural financeiro na sua vida, se você não tem coragem de ser fiel no primeiro peixe que aparece? Alguém está aí, irmão? Tipo, primeiro por mim, depois por você. Diga para o seu vizinho: primeiro é Deus, primeiro as coisas do Senhor, primeiro é a obediência ao seu Senhor, depois você. Eu sei que você às vezes fica questionando, como muita gente questiona: ah, pastor, mas se eu fizer isso, daí eu não faço aquilo, se eu entregar aqui, daí eu não faço lá. Sabe o que você está dizendo com isso? Deus é incapaz de mudar essa situação. E eu tenho que usar o gesto. O gesto só teve um milagre na vida, eu acho que foi esse. Brincadeira. Mas eu tenho que usar o gesto como exemplo, irmão. Porque o gesto era um operário, era um funcionário, ganhava para manter a família, pão com margarina. Ele tinha uma bicicleta com aro da Caloi, um aro da Monarch. Você não sabe dessas coisas, mas existia um Caloi e Monarch já. Ele andava com bicicleta, o aro meio de trás torto. Por isso que o Tiago é meio assim, porque ele ia atrás, e a Jéssica ia na frente. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Ele se converteu, ele pegou o dízimo. Quem se converte é dizimista fiel, quem não é ainda está num processo. E botou em cima da geladeira. Sumiu. Se não foi o diabo, foi um parente dele que levou. Mas sumiu. Sabe o que ele fez? Foi no patrão e disse: eu quero um vale. Mas não tinha dinheiro, querido, quero um vale. Pegou o vale, botou no envelope. Pergunte para ele. Botou no envelope, entregou no domingo. Não tem que ser dito, querido. Sabe o que aconteceu? Na outra semana o patrão chamou ele e disse: filho,
Faz tempo que eu não te dou um aumento, né? Muito tempo, né? Vou dobrar o seu salário. Cara, pode aplaudir, meu irmão. Você não crê nisso, não crê em nada. O milagre maior não é esse, um cara feio como ele casar com uma mulher bonita como aquela. Isso é milagre. Deus faz coisa extraordinária. Quem está aí, irmão? Alguém está aí, não? Prioridade faz parte do sobrenatural na sua vida. Nós vamos entrar em momentos em que a gente vai depender do peixe com a moeda na boca. Mas Deus conhece seu coração. Defenda a sua fé. Defenda seu trabalho, defenda seu GC, defenda seu líder, defenda seu supervisor, seu coordenador, defenda os seus pastores, defenda Jesus e diga, Ele vai fazer, porque Ele não falha comigo. E seja fiel, porque Deus não vai deixar você na mão. Ou nós cremos, ou nós cremos. Diga para o seu irmão, aqui nós cremos. Fica de pé no seu lugar.